Olá, corajoso visitante, bem-vindo à exposição misteriosa. Mas cuidado, esta vai ser uma experiência arrepiante. Mesmo Sabrina, a bruxa, não conseguiu lidar com essas fotos. Agora, se você tem as habilidades para pular no túnel das esquisitices, vamos começar. A primeira foto te levará de volta à cidade de Belfast, hoje capital da Irlanda do Norte nos anos de 1900. Ela mostra 15 mulheres que trabalhavam em uma fábrica de linho. Um simples cálculo e sabemos que 15 pessoas totalizam 30 mãos, certo? Mas dê uma boa olhada na imagem e veja que há uma mão extra que não pertence a nenhuma delas. Todas as mulheres estão dispostas em filas com os braços cruzados na frente e as mãos embaixo dos braços. Há somente apenas uma exceção, que é a senhora na segunda fila, com uma mão no quadril e a outra ao lado dela. Essa é uma pequena rebelde. Mas a misteriosa mão em forma de garra não é dela, nem de ninguém perto. Na verdade, está descansando no ombro de uma garota do outro lado da mesma fileira. E não há mais ninguém a quem possa pertencer. Apesar de ter mais de um século, a fotografia apareceu pela primeira vez na internet no dia 29 de abril de 2016. Ela foi enviada para um site por uma mulher chamada Linda, que identificou a menina com a mão no ombro como sua avó, Ellen Donnelly, mas nunca comentou de quem aquela mão poderia ser. O que é ainda mais estranho é que não há nenhuma evidência que sugira que a imagem tenha sido alterada digitalmente. Então, de onde veio a mão solitária? O Photoshop não existia naquela época, mas isso não significa que os fotógrafos não tivessem as habilidades necessárias para editar imagens. Embora não fosse possível adicionar uma parte do corpo extra a uma foto, certamente era possível remover quaisquer objetos ou pessoas indesejadas simplesmente cortando-os com uma tesoura. Os fotógrafos então desenhavam o que queriam a lápis ou carvão. E também conseguiam combinar vários negativos para criar uma única imagem. Há mais uma resposta dizendo de onde a mão poderia ter vindo. Embora a fotografia instantânea já existisse nos anos de 1900, alguns fotógrafos ainda usavam a técnica de longa exposição para capturar o momento. Então, é possível que enquanto a imagem estava sendo tirada, a senhora do fundo colocou inicialmente as mãos em Ellen e depois decidiu cruzar os braços, o que torna o resultado aterrorizante em razão de uma longa exposição da câmera. Então, você pode se acalmar, não foi a coisa, a mãozinha que vivia com a família Addams, que apareceu na imagem. Em nossa segunda foto, você verá uma jovem segurando uma aparição brilhante entre as mãos. Pode ser quase fácil acreditar que é uma magia de verdade. Desculpe te desapontar, mas esse não é o feitiço Expelliarmus que ela está fazendo. A mulher na imagem é a francesa Martha Barrault, que mais tarde mudou seu nome para Eva Carriere. Ela viveu entre 1886 e 1943 e foi uma médium fraudulenta, que alegava ter habilidades psíquicas que lhe permitiam se comunicar com pessoas já desencarnadas e fazer seus espíritos se materializarem durante as sessões. Na época, esses médiums mentirosos seguiam um procedimento padrão durante suas sessões. Entravam em um armário instalado no quarto para fingir que estavam concentrados, e então conseguiam usar seus poderes à plena capacidade para gerar ectoplasma. Quando não utilizado no contexto da biologia celular, o ectoplasma é um termo que se refere a uma substância imaginária que sairia do corpo do médium e pode então tomar a forma de um rosto, de uma mão ou mesmo de todo o corpo da pessoa que está sendo chamada para voltar à vida. Eva Carriere era uma daquelas médiums desonestas que usavam papel amassado e rostos recortados de revistas e jornais para fazer ectoplasmas falsos. Esta foto, tirada em 1912 pelo pesquisador parapsicólogo alemão Albert von Schrecknosen, mostra a mulher em ação durante uma dessas sessões enganosas. Mas conhecer a história completa não muda o fato de que a imagem pode deixar seu cabelo em pé. E o que é ainda mais inacreditável é que Eva conseguiu convencer grandes nomes como Arthur Conan Doyle, autor da série de mistérios Sherlock Holmes, de que era real. Porém, você ficará feliz em saber que ela não conseguiu enganar o ilusionista e artista de fugas Harry Houdini, que ao contrário de Arthur Conan Doyle,
achava que as performances dela não passavam de truques de mágica. Estas corujas da terceira foto não são as de Hogwarts, e não estão aqui para trazer sua carta de aceitação. A imagem é da década de 1920, do lado de fora da Manchester Grammar School, fundada em 1515 por um homem chamado Hugh Oldham. E é a razão pela qual essas pessoas estão usando fantasias estranhas de coruja enquanto marcham. Hugh Oldham nasceu em Manchester e não era um estudioso dedicado, apesar de frequentar as universidades de Oxford e Cambridge. Bem, as mensalidades eram mais baratas na época. No entanto, ele estava no serviço real e, graças às suas habilidades administrativas, foi favorecido com títulos importantes. Isso realmente o ajudou a alcançar altos cargos e se tornar uma figura poderosa e influente. Através de suas novas funções, ele conquistou grande riqueza, que mais tarde usou para financiar a escola. O lema da escola de Oldham, que está escrito em seu brasão, é a frase latina Sapere Aude, que pode ser traduzida livremente como ouse saber. Até hoje, a escola ainda mantém o mesmo lema. Mas a escolha da coruja não simboliza a sabedoria, como você pode pensar. Ela está no crachá do Manchester Grammar School e carrega uma faixa com a palavra Dom. Se você ler como se leem os emojis, chegará em Owl Dom. Owl é coruja em inglês, que na verdade é uma referência a Hugh Oldham. Quando você olhar para o brasão da cidade, verá que ele é muito semelhante ao da escola. A escolha foi feita para refletir a pronúncia de Oldham no sotaque local, que é Oldham. Assim, prestar homenagem ao fundador é o motivo pelo qual o mascote da escola e da cidade é a coruja. Então, fique tranquilo porque não há nada sinistro e assustador acontecendo nesta foto. Que tal algo fofo depois de todas essas coisas estranhas? A quarta imagem mostra uma criança inocente cujos olhos estão gritando "Me ajude!", mas não se preocupe, não é o bicho-papão quem a segura. A coisa em que ela parece estar sentada é na verdade sua mãe. Isso foi chamado de fotografia de mãe oculta, que era muito comum na era vitoriana. Na década de 1840, a única maneira de as pessoas tirarem suas fotos era com uma câmera daguerreótipo, o primeiro aparelho fotográfico desenvolvido para uso comercial. Ele tinha tempos de exposição que iam de dezenas de segundos a vários minutos. Então, era preciso ficar perfeitamente imóvel durante todo esse tempo para obter uma imagem clara. Mas como se pode imaginar, não é fácil para uma criança ficar imóvel por tanto tempo. E você também não pode dizer, faça uma pose para um bebê. Então, esta é a razão pela qual a técnica da mãe oculta nasceu. As crianças seriam fotografadas com suas mães presentes, mas estas também teriam que ficar escondidas dentro do quadro. Para isso, ficavam atrás de cortinas, sob capas ou cobertores, ou fingindo ser cadeiras. Às vezes, os fotógrafos também removiam partes das imagens em que as mães estavam visíveis. Uau! Cada dificuldade que as mães têm que passar pelos filhos. Cara, isso não mudou nada. Algumas das fotos ficavam muito boas, mas outras acabavam ficando como o pesadelo. A prática continuou a ser usada até a década de 1920, mas à medida que as câmeras se tornaram mais rápidas, não havia mais necessidade de as mães se esconderem.